Vojvoda arrumou a casa? Finalmente temos um técnico? O torcedor santista deu uma leve empolgada depois do Santos vencer o São Paulo por 1-0 na Vila Belmiro. Não foi um futebol brilhante, mas eu acho que foi aquilo que precisava. O Santos precisava vencer 3 pontos em casa para provar que também, sem o Neymar, consegue desempenhar, consegue vencer. Não houve tanto risco assim ao gol do Brasão. Óbvio, o São Paulo estava com time reserva, mas ainda assim, a gente tem que sempre lembrar: o Santos passou muita dificuldade contra times que estão lá embaixo, que são muito piores do que o Santos, levou de 6 do Vasco. Então, mesmo com um adversário inferior, o Santos passou dificuldades no Campeonato Brasileiro desde o primeiro dia, desde a primeira rodada. Então, é sim um resultado importante, é um resultado no clássico que motiva os jogadores, mas tem alguns pontos que a gente precisa colocar aqui para a gente se lembrar e entender em que fase que está esse Santos. Óbvio que o Vojvoda deu a coletiva, falou sobre alguns pontos, né, as alterações. Tivemos o Vitor Hugo lesionado, o Roleiser com cãibra caindo no gramado, o Neymar se machucou durante a semana. O Santos precisa do Neymar ainda? Será que o Neymar é tão essencial assim? Ou o Santos está conseguindo sobreviver sem ele? Foi só um jogo, né? Mas eu acho que essa era a maior questão dos torcedores. O Santos vai conseguir desempenhar sem o Neymar em campo? O Roleiser vai dar conta do meio de campo, conseguir jogar? Vamos falar sobre isso, sobre a partida do Santos contra o São Paulo. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, põe nos comentários a sua opinião sobre a partida como um todo, desde Brasão até o Lautaro e depois os reservas que entraram. Eu quero saber o que você achou aí da partida entre Santos e São Paulo. Vamos lá, direto ao assunto. Santos venceu 1-0. Eu acho que esse é o ponto importante, tá? Óbvio que com a vitória, o Santos foi a 26 pontos e abriu 4 pontos do Vitória. O Vitória tem 22 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento, é o 17º. E o Vitória tem 24 partidas, tá? O Santos ainda tem 23, tem uma partida para fazer contra o Palmeiras. O Santos abriu 4 pontos, com uma partida para fazer ainda em relação ao Vitória, que é o primeiro ali da zona de rebaixamento. Tem o Juventude, por exemplo, que tem 21 e 23 jogos, mas aí se a gente contar esse mesmo número de jogos, o Santos tem 5 pontos, então, para o Juventude. Em porcentagem, é o melhor time da zona de rebaixamento ali, o Juventude, porque tem 21 pontos em 23 jogos. Então, o aproveitamento é melhor do que o do Vitória, que apesar de ter 22, tem 24 jogos, né? Então, se for pegar o melhor aproveitamento do Z4, o Santos tem 5 pontos em relação ao Juventude. Se for por número de pontos brutos, né? O Santos tem 4 pontos a mais que o Vitória, então o Santos conseguiu, no mínimo, uma rodada de fôlego em relação à zona de rebaixamento e num clássico contra o São Paulo, que a gente sempre pedia que o Santos reagisse em clássicos. Vamos falar da parte prática, tá? O campo de fato. São Paulo conseguiu explorar as costas da zaga do Santos em alguns momentos. Vários lançamentos foram feitos e por alguma fração de segundos, né, o Brasão conseguia sair no pé do jogador, inclusive no começo do jogo teve uma pancada que ele deu ali não sei se foi o joelho ou se foi a coxa do jogador do São Paulo que bateu ali na cabeça do Brasão, até deu aquele susto, né? Pô, o Brasão acabou de dividir uma pancada contra o Atlético Mineiro, contra o Igor Gomes, e teve mais uma pancada agora contra o São Paulo, mas não foi nada demais, não foi nem perto do que aconteceu contra o Atlético Mineiro, ele permaneceu tranquilo no jogo até o final da partida, mas em vários momentos aconteceu isso, o São Paulo lançar nas costas da zaga do Santos e encontrar espaço, e talvez por uma pequena diferença de timing ali, lançamento, de se posicionar para receber, o São Paulo não conseguiu dominar para oferecer perigo, com exceção a um lance, se eu não me engano, foi do Luciano, eu não lembro quem que foi lançado. Foi o Ferreirinha. O Ferreirinha foi lançado, ele chegaria, né, na cara do Brasão, mas ele conduziu errado. Nessa condução, foi o Ferreirinha, inclusive, que bateu com a coxa no rosto do Brasão. Ele conduziu errado, tá? Não é que o Santos conseguiu cobrir a zaga, não é que o Brasão. Não, ele conduziu errado e a bola acabou indo muito mais pro Brasão do que para ele, e aí o Santos não sofreu o gol, mas deu espaço para o time reserva do São Paulo. Com exceção a isso, o Santos se comportou bem, tá? Na minha opinião, a linha de zaga até que não teve nenhuma falha grotesca. O Mike, para mim, ainda parece uma rotação muito mais baixa que o resto do time. O Mike é meio lento, não lembro do Mike ser tão lento assim. Parece um outro jogador no Santos. Não sei se ele fisicamente não tem mais como jogar na intensidade que jogava antes, mas eu tô sentindo o Mike no Santos um outro jogador, muito mais lento, não consegue chegar com profundidade, com perigo como chegou em outros momentos da carreira, inclusive até sendo usado como um atacante ponta direita pelo Abel Ferreira. Então acho que o Mike, assim, não conseguiu entregar 20% do que a gente esperava.
em relação a ele na lateral direita, muito abaixo. Igor Vinícius, para mim, entregou muito mais. Hoje é inquestionável a titularidade do Igor Vinícius em relação ao Mike. Até se fosse comparar, acho que o Sherman entregaria mais do que o Mike na lateral direita hoje. O Mike, para mim, é uma grande decepção até aqui, tá? Na esquerda, a gente teve o Escobar, que para mim até que jogou relativamente bem, mas o meio-campo do Santos, quando ele entra, Schmidt no meio, Vitor Hugo mais aberto para a direita e o Zé Rafael para a esquerda, formando aquele trio do losango com o Roleiser à frente, formando a ponta desse losango. Na esquerda, eu não vi o Zé Rafael ajudar tanto assim o lado esquerdo do Santos, nem nas subidas do Escobar para ele cobrir e nem para apoiar junto com o Guilherme. Esse trio Guilherme, Zé Rafael e Escobar na esquerda, para mim no começo do jogo não funcionou. Contrário do lado direito, onde o Mike até conseguia começar uma construção de jogadas, o Vitor Hugo caiu bastante ali por aquele lado e o Roleiser também bastante ali para poder ajudar. Até o Lautaro, quando ele se posicionava como esse atacante que abre, na esquerda, quando ele se posicionava, ele quase não conseguia receber bolas. Na direita, ele conseguiu ajudar. Então, para mim, a direita funcionou muito mais nesse início de jogo. Quando o Vitor Hugo sente a coxa, ele sai, e aí o Vojvoda para mim foi muito criativo. Pegou o Zé Rafael, jogou pro lado direito do campo, nesse lado do losango, e colocou o Barreal daquele lado. Para o Barreal ter mais profundidade, conseguir ajudar mais do lado esquerdo, e como ele já jogou de ala, também ajudar defensivamente. Tentou consertar o lado esquerdo. E jogou o Zé Rafael para a direita. Isso para mim solucionou os dois problemas. O lado direito, que estava meio que só atacando, né? E o Mike ali naquela falha de cobertura. O Zé Rafael, para mim, ajudou bastante. E no lado esquerdo, se faltava alguma aproximação, para mim o Barreal conseguiu ajudar nesse sentido também. E aí o próprio Leicester se sentiu à vontade para ficar flutuando no meio para chegar na frente. O Santos conseguiu chegar em diversos momentos, até o próprio Zé Rafael conseguiu chegar pela direita, né, perto da área, como se fosse um meia, né, caindo ali de surpresa na frente do ataque do Santos. O Santos conseguiu finalizar muitas bolas no gol, foram 12 finalizações. Então acho que o Santos conseguiu chegar bem no ataque. O Lautaro, para mim, teve uma boa atuação no primeiro tempo. Uma bola ele serve ali pro Roleiser, que para mim errou a finalização, chutou quase que em cima do goleiro, que fez uma boa defesa. Depois teve um escanteio também muito bem cobrado, que também teve uma defesa do Young. Então, assim, o Santos conseguiu atacar e conseguiu fazer, até de certa forma, uma pressão no São Paulo. Mas faltou o capricho na finalização para fazer o gol. Qual que é o grande porém que eu entendo? Quando o Neymar tá jogando, o Neymar ele pega a bola e vai para cima. Ele não tem insegurança, ele não tem medo. Então isso acelera o jogo. Faz com que o time adversário dê 2, 3 passos para trás e desça um pouco mais as linhas e o Santos consiga subir com velocidade, porque ele pega e vai. Ele perde muitas bolas. O Neymar anda perdendo muita bola no meio de campo. Mas só esse ato de que a bola caiu no Neymar, o Santos sabe que vai para cima, todo mundo já ganha confiança e vai junto. Diferente do que acontece quando a bola tá com o Roleiser, que ele para e pensa mais o jogo. Quando cai no pé do Guilherme, que ele para e dá aquela gingada sem olhar pro lado. Teve uma bola que o Guilherme pega pela esquerda, ele para, dá aquela gingada pra direita pra chutar, e ele é bloqueado 2 vezes. E na primeira vez que ele é bloqueado, o Zé Rafael tá chegando na meia-lua sozinho. Se ele rola pro meio, o Zé Rafael chega pra finalizar pro gol. Então falta essa visão de jogo pro Guilherme. Acho que esse é o diferencial em relação a quando o Neymar tá em campo e quando ele não tá. A velocidade do time parece que demora um pouco mais ali para acelerar o jogo, porque o Neymar, só ele, só de estar em campo, parece que os jogadores já sabem que ele vai pegar e vai acelerar. Então todo mundo acelera junto. Quando o Neymar não tá, parece que todo mundo sabe que o negócio vai demorar um pouco mais e segura, naquela insegurança de, pô, vai demorar para acontecer a jogada. Então se eu subir demais, posso tomar a bola nas costas. Então parece que o time não é tão ágil quando não tem o Neymar em campo. Porém, a gente pode também pensar que isso pode ser uma postura do Vojvoda. O Vojvoda, ele é um cara muito camaleão em relação à parte tática. Se em certos momentos ele acha que precisa atacar e pressionar, ele vai colocar o time lá em cima. Se ele acha que tem que defender um pouco mais, ele vai recuar as linhas. Não à toa, depois que o Santos faz 1-0 no segundo tempo, ele recua o time, joga 2 linhas de 4, faz a linha com os 4 zagueiros ali, lateral esquerdo ao direito e os 2 no meio, e faz uma segunda linha de 4, onde ele coloca o Zé Rafael na ponta direita, coloca o Barreal na ponta esquerda e coloca no meio de campo o Rincon e o Schmidt, fazendo uma linha de 4 defensiva, para tentar fazer um movimento muito mais reativo de contra-ataque. E lá na frente ele coloca Tiquinho e Tassiano. Para quê? No momento em que o Santos conseguir arrancar
num contra-ataque, você tem o Tiquinho Soares e o Tassiano que são bons de cabeça e atacam o espaço, e até para uma segunda bola. No momento em que tiver uma bola cruzada na área, a gente sabe que o Tiquinho vai dar esse combate para tentar cabecear e o Tassiano consegue recuperar a segunda bola se for necessário. Então, para mim, ele adaptou o jogo do Santos conforme foi sendo necessário durante a partida contra o São Paulo. O Santos vence por 1-0, um time fragilizado, que é o São Paulo pensando em Libertadores, mas é um resultado que o Santos precisava ter. Durante muitos jogos no campeonato, o Santos tinha a chance de vencer e não vencia. Hoje não. Hoje o Santos precisava vencer e conseguiu vencer, que é o que interessa. É mais uma vez o Vojvoda se adaptando em relação ao adversário. Contra o Atlético Mineiro, ele entendia que precisava subir as linhas e pressionar a marcação na saída de bola. Deu resultado. O Santos jogou muito melhor que o Atlético Mineiro. E hoje, como o São Paulo era muito mais um time reativo, um time reserva, ele sabia que ele precisava pressionar, mas não podia dar espaço demais lá atrás. Então ele conseguiu equilibrar e no final deu certo, que é o que interessa. Fica a nota aí também em relação à parte física. A gente viu o Roleiser saindo com cãibra, viu o Vitor Hugo saindo machucado, o Neymar, que a gente perdeu aí no meio da semana, Bom Tempo, que também acabou se machucando. E isso pode ser reflexo da mudança de comportamento em relação ao treino, né, exercido pelo Santos. Então, para mim, a gente tem o Santos mudando o seu comportamento, mudando a forma de jogar, mudando a forma de treinar, e isso, na prática, causa um desequilíbrio muscular. Os jogadores estavam acostumados a um certo ritmo de treino. E para mim, essa mudança de intensidade do meio para o fim da temporada realmente causa aí prejuízos e causa lesões. Então o Santos precisa, o mais rápido possível, se adequar fisicamente para parar de perder jogadores. O Santos já perdeu alguns, não pode perder mais. Bom, vamos lá. Quero que você se inscreva aqui no canal, deixe sua opinião também nos comentários, deixe seu like, o que você achou da vitória no Clássico. O Santos vence, consegue, acho que, mostrar mais uma vez que o Vojvoda é um baita de um treinador e que está fazendo o que dá com a mão de obra que tem. Se levar assim até o fim do ano, o Santos não cai, pelo menos não deve brigar contra o rebaixamento, não vai chegar a brigar por Libertadores, bem longe disso. A posição do Santos no final do ano, com muito otimismo, deve ser ali um oitavo, nono colocado. Isso uma parte mais pessimista ali, 12º, 13º. Eu acho que isso deve ficar nesse meião de tabela mesmo até o fim do ano, se o Vojvoda conseguir, de fato, desenvolver o trabalho que ele está conseguindo desenvolver. Então, fiquem muito satisfeitos com o Santos aí no meio de tabela até o final do ano. E aí, para começar um trabalho para o ano que vem, aí sim a gente pode pensar em coisas maiores, pensar numa briga de título paulista, pensar numa semifinal de Copa do Brasil, com o Vojvoda começando o trabalho desde o início, planejando o ano inteiro, pensando numa vaga de Libertadores, precisando voltar a ser protagonista, dessa vez com um técnico de verdade. Temos, de fato, um técnico no comando do Santos. Se ele fez o que fez no comando do Fortaleza, eu acho que agora ele tem tudo para dar certo no Santos e fazer um belíssimo trabalho. Bastante animado estou eu com o começo de trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Vou fazer no meio de semana aí um vídeo falando principalmente de Roleiser, porque é um cara que eu tenho muita expectativa e eu achava que nesse jogo ele ia jogar muito mais do que ele jogou, mas infelizmente não foi o que a gente esperava. Então se inscreve aqui no canal para você não perder o vídeo, deixe seu comentário e também deixem o like, compartilhem, tá? Clica no botão de compartilhar. Outra coisa, deixem o hype, eu nem peço muito, tá? Mas clica no hype aqui, também dá uma ajudinha aí no crescimento do canal, tá? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.